Olá, meus amigos, minhas amigas, sou o professor Luiz Antônio Carvalho, com muito prazer, muita satisfação, vamos continuar o nosso super mini curso da LC 04. E nesta aula nós vamos abordar os assuntos, olha só, gratificações e adicionais, né? Gratificações e adicionais é o nome da aula de hoje. Professor, faz uma ajuda à memória. Sim, gente, eu vou fazer uma ajuda à memória para você entender a lógica do Estatuto. E essa lógica do Estatuto ela é aplicada também para os estatutos, pelos regimes jurídicos únicos dos municípios, de todos os estados e da União. Então, todos seguem mais ou menos aí um padrão, uma linha de elaboração. Nós estamos estudando o quê? Nós estamos estudando as vantagens concedidas pelo servidor público, né? Então, nós temos o seguinte, as vantagens, já falei para vocês, a sigla GAI, né? G de gratificações, tá aqui, nós vamos estudar as gratificações, o A de adicional e o I de indenização. Esse I de indenização nós já estudamos. Segundo a LC 04, nós temos 3 indenizações, ó, ajuda de custo, diárias e indenização de transporte, não é isso? Isso de acordo com a LC 04. Professor, faz um comparativo com a Lei 8.112, que é o Estatuto dos Servidores Públicos Federais. As gratificações, perdão, as indenizações, na Lei 8.112, nós temos mais uma prevista que não é prevista no nosso estatuto, que é o auxílio moradia. Então, olha só, indenizações aqui para o estado de Mato Grosso, LC 04, são 3. Quais são? Ajuda de custo, diárias, indenização de transporte. Já na 8.112, nós temos ajuda de custo, diárias, indenização de transporte e auxílio moradia. Nós temos aí mais uma verba aí para o pessoal dos servidores públicos federais, ok? Então vamos lá, artigo 82. Então essa aula aqui, eu vou apresentar para vocês quais são as gratificações e adicionais previstos no Estatuto, né? Então, previsto no artigo 82. Então, nós temos aí 6 gratificações e adicionais previstos no Estatuto, tá certo? Mas eu digo para vocês o seguinte, professor, é só isso? Gente, não é só isso. O que acontece? Prestem atenção. Esse rol aqui não é taxativo. Como assim, professor, o rol não é taxativo? Se o rol fosse taxativo, os servidores públicos estaduais somente poderiam ter essas gratificações e adicionais aqui previstos no artiguinho 82. Mas, como não é um rol taxativo, nada impede que as leis de carreiras específicas criam tipos, principalmente o quê? Gratificações específicas de acordo com a função do cargo e do desempenho, né? No governo federal, por exemplo, nós temos aí vários tipos de gratificação de produtividade específicas para os cargos federais. Bacana? Então, primeira informação, que este rol previsto no artigo 82, que o artigo 82 traz todas as espécies de gratificações e adicionais, não é um rol taxativo, não é um rol taxativo, então há possibilidade de outras gratificações, mas serão redigidas por lei específica nas leis de carreiras dos determinados cargos. Artigo 82. Além da remuneração, tá? Vencimento, né? A gente já estudou isso, né? E das indenizações, já estudamos, previstas nesta lei, poderão ser deferidas aos servidores as seguintes gratificações e adicionais, ok? Primeiro, gratificação natalina. Esse cara aqui é o famoso 13º salário. 2, adicional por exercício de atividades insalubres, perigosas ou penosas, né? O outro adicional. Adicional por prestação de serviço extraordinário. É chamado de horas extras, ok? Horas extras, né? Temos aqui adicional noturno para atividades noturnas. Adicional de férias é aquele famoso 1/3 de férias, né? Adicional por tempo de serviço. Então, nós temos aí essas são as gratificações e esses são os adicionais previstos nos estatutos. Bacana? Professor,
E aí, professor? E aí eu falo para vocês, seguindo a teoria, a nossa metodologia do curso, então eu vou terminar a aula de gratificações do artigo 82, fazendo essa introdução geral para vocês, e em seguida eu vou começar a gravar uma aula de gratificação natalina, outra de atividades insalubres, perigosas ou penosas, e assim por diante. Ou seja, a gente vai ter cada item desse, cada gratificação adicional, nós teremos uma aula específica para melhor organizar aí os nossos estudos. Bacana? Ok. Professor, para encerrar a aula, eu tenho que fazer um comparativo com a Lei 8.112. A Lei 8.112, lá no seu artigo 61, traz aí as gratificações adicionais. Vem comigo aqui, ó. Além do vencimento, lá na nossa lei, né? Aqui, ó, ele falou, além da remuneração, e nós sabemos que remuneração é diferente de vencimento, não é isso? Então, vamos lá, além do vencimento e das vantagens previstas na lei, serão deferidos aos servidores as seguintes retribuições, gratificações e adicionais. Então, ele colocou ali, ó, retribuições. Primeiro, retribuição por exercício de função de chefia, assessoramento, olha, essa retribuição, né? Então, a retribuição é para a função, né? Função comissionada, né? Função, tá? Olha, aquele FFF, né? Função de confiança somente cargos excedentes. Então, chama de retribuição. E na Lei 8.112 fala que é o quê? Designação. Já no nosso estatuto chama-se de acesso, né? Então, a FFC, que é a função de confiança, previsto na Constituição Federal, no artigo 37. 2, gratificação natalina, adicional por exercício de atividades insalubres, perigosas ou penosas, adicional pela prestação de serviço extraordinário, hora extras, adicional noturno, adicional de férias. Aí temos duas outras vantagens que não tem lá no nosso estatuto no 04. Outros relativos ao local ou natureza do trabalho e gratificação por encargo de curso ou concurso. Ou seja, há uma pequena diferença aí dos estatutos, né? É sempre legal a gente fazer esse tipo de comparação, que eu já expliquei para vocês isso, por quê? Porque se você for fazer um concurso estadual, que nós temos aí que tem uma banca que tem a tradição em concurso federal, cara, ele vai fazer a comparação, ele vai querer saber, ele vai querer cobrar aquilo que não tem lá na Lei 8.112 para verificar se você estudou. Assim que funciona, assim que é a regra. Bacana? Vamos lá. Para viajar, basta existir, né? Ou seja, Fernando Pessoa. Palavra muito profunda, né? Quem que não viaja, né, gente? Todo mundo viaja, não é só aquela viagem de lazer, de entretenimento, mas aquela viagem com seus sonhos, com seus desejos. Sempre viaje com seus sonhos, seus desejos, aquilo que você quer ser. Por quê? Porque isso é motivação. Isso você vai gerando expectativas. E, claro, saber trabalhar o emocional, saber trabalhar as expectativas, eu tenho certeza que isso contribui para para o seu desenvolvimento e para o alcance dos seus sonhos, né? Eu sonho muito, né? Graças a Deus eu sonho muito. Forte abraço, fique com Deus. Até a nossa próxima aula, que vai ser gratificação natalina. Gratificação natalina nada mais é do que o 13º salário. Fui! Clique like.